A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Geselberg. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos, uma palavra que muitas vezes é interpretada de forma equivocada porque nós não consideramos o contexto dela. Eu estou falando de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Bom, nós paramos no versículo 3 e não continuamos o versículo. No versículo 4 diz assim: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ora, aqui já diz muita coisa, o que refere-se ao versículo 3. Então vejamos, no versículo 3 é determinado sujeito que está emitindo, fazendo essa oração. No versículo 4 já é outro sujeito. O versículo 3 é um sujeito que fala no coletivo, que fala no plural a um determinado grupo de pessoas em nome desses, dizendo, chamando, convocando. Mas não confundam achando que quem faz essa convocação é o profeta Oséias, pois não é o profeta Oséias, porque no momento aqui o profeta Oséias é usado por Deus para trazer a exortação. E Oséias escreve aqui como é a fala do povo. E no versículo 4, Oséias cita a fala de Deus para o povo. E qual é o problema desse texto? Um texto tão bonito, é utilizado em canções, é utilizado em pregações. Muitas vezes vemos pastores citarem nos púlpitos, durante os cultos. Nós lemos este versículo nas últimas escolas bíblicas dominical que tem ocorrido na nossa igreja. Sim, nós ouvimos, principalmente na primeira lição, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lindo a palavra é linda. O problema é por quem foi dito estas palavras. Essas palavras que aparentemente parecem palavras de um verdadeiro coração arrependido, na verdade mostra um falso arrependimento, um arrependimento superficial, pois o Senhor, ele vem corrigindo por vários capítulos aqui no livro de Oséias a nação de Israel, considerando todas as tribos de Israel, as tribos mais ao norte, quando se refere a Efraim e a Judá ao sul e a Israel como um todo, ele vai citando os pecados da nação, do povo de Israel, a nação que foi escolhida para ser a nação sacerdotal, para ser o povo que levaria a mensagem de Deus às outras nações, que levaria a vontade de Deus às outras nações. E o que o povo sacerdotal está fazendo? O que a nação de Deus está fazendo? A nação de Deus está pecando contra o próprio Deus. A nação de Deus escolheu outros deuses. E daí o profeta Oséias é chamado pelo Senhor para escolher uma prostituta. Olha, vá lá e case com uma prostituta. Isso nós vemos no primeiro capítulo do livro de Oséias, capítulo 1, que ele casa para ele se casar com Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho, e disse o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Todo o momento que Oséias age dessa forma, casando com uma prostituta, retirando ela do prostíbulo, tendo filho, e o Senhor dando nome aos filhos de Oséias com Gomer, aqui está mostrando a relação de Deus para com seu povo. Nós, como povo de Deus, não valíamos um centavo, um
tostão sequer, não tínhamos valor algum. E Deus foi lá e nos escolheu como povo. Ele escolheu um povo sem valor algum. O povo de Israel não fez nada para merecer a eleição do Senhor. O povo de Israel não fez nada para merecer a graça e as bênçãos do Senhor. Deus amou a Israel, escolheu Israel para ser nação sacerdotal, para enviar a mensagem às outras nações. Simplesmente assim, Deus amou a Israel. E nós lemos nos demais versículos que a mulher de Oséias, que outrora era meretriz, que outrora era prostituta, ela volta para a prática do erro, ela volta para a prostituição. E Deus manda Oséias voltar ao lugar onde ela foi, para buscá-la, para resgatá-la novamente. E o que Deus estava querendo dizer? Olha, eu escolhi vocês, eu elegi vocês, não por valores que vocês tinham, não pelas suas obras, mas porque eu vos amei primeiro. Porém, vocês adulteraram. Ou seja, Deus leva muito a sério a relação que ele tem conosco. Vocês, povo de Israel, adulteraram, assim como uma mulher abandona o seu marido para deitar com outros homens, outros amantes. Foi assim que a esposa de Oséias fez. Mas ele diz assim, mas Oséias volta, assim como Oséias volta para buscar a sua esposa, eu ainda tenho compaixão e misericórdia para buscá-lo e resgatá-los. Então está mostrando que as práticas pecaminosas de Israel era comparável a um adultério em uma união conjugal, em um casamento, pois é assim que Deus compara o seu povo, como uma aliança. Em vários momentos na Bíblia, nós vemos a ilustração de Deus para com o seu povo através do casamento, através da união matrimonial, conjugal. Nós vemos isso em Cantares de Salomão, nós vemos isso no livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Nós vemos isso claramente, como Deus trata o seu povo. Ele leva a sério, assim como nós também devemos levar muito a sério os nossos relacionamentos matrimoniais e conjugais, quando fizemos os nossos votos diante das testemunhas e diante de Deus. E aqui está dizendo que o povo de Israel pecou. No capítulo 4 do livro de Oséias, o Senhor mostra detalhadamente como era a prática do povo de Israel. Homens subiam aos topos dos montes, a topos dos morros, áreas onde tinha muita cobertura vegetal, árvores bem frondosas, e que nesses lugares isolados, afastados das cidades, afastado da vizinhança, afastado da sociedade judaica, afastado dos olhos dos sacerdotes, ou afastado dos olhos de todos que estão prontos a julgar e a condenar, esses homens subiam nesses lugares mais afastados, mais escondidos, para realizarem rituais e sacrifícios. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, nos versículos do capítulo 4 de Oséias, nós vemos que estes homens, eles sobem até os montes, no versículo 13, eles sobem até os montes, acendem incenso, realizam sacrifício, se prostituem com meretrizes, com prostitutas cultuais, uma prática comum entre os povos cananeus que habitavam junto ao povo de Israel, que eram os povos vizinhos. Essa prática que também se estendeu à civilização grega, à civilização romana, e que até hoje existem religiões pagãs, satânicas, que realizam a prática da prostituição cultual, que é o sacrifício do corpo de uma mulher através do ato sexual em si, que é algo sórdido, banal, é algo horrendo aos olhos do Senhor. Estes homens praticavam, iam a esses rituais, não só para agradar os falsos deuses, mas para se deleitarem dos seus prazeres. Aqui diz muito claro no versículo 4, no capítulo 4, perdão, irmãos, no capítulo 4,
que uma das principais práticas realizadas por esses homens era a luxúria. Por causa da luxúria, os seus filhos não se multiplicariam. Claro, homens que se deitavam com mulheres, amantes, prostitutas, meretrizes, que adulteravam constantemente, não tinha como multiplicar a sua descendência, pois muitas vezes o fruto desse adultério era sacrificado nesses próprios rituais. Muitas crianças foram sacrificadas, muitas crianças inocentes foram lançadas nas covas, seus sangues foram derramados, foram incineradas para cultuar a esses falsos deuses. Ou seja, Israel trocou o verdadeiro Deus, santo, puro, perfeito, justo, por um falso Deus profano e abominável. Estes homens, então, estavam interessados em satisfazer, em se deleitarem nesses prazeres da luxúria, nesses lugares mais afastados, cheios de árvores, porque eles falam, a sombra é até boa, lá acendiam incenso, realizavam sacrifícios de animais, muitas vezes consumiam a carne desses animais. Se a gente poderia considerar e fazer um paralelo, eu sei que está muito, muito distante, e eu posso até cometer um erro dizendo isso, que seria algo parecido com um churrasco, mas um churrasco não é pecado, irmão, mas a prática de festas em lugar que tem um churrasco, e que na verdade é um ambiente para depravação e a prostituição. Era justamente o que estava acontecendo ali. E fala que vossas filhas se prostituem, vossas noras adulteram. Ou seja, por causa que estes mesmos homens também se prostituíam, também adulteravam e também procuravam as meretrizes que realizavam o sacrifício. É neste mesmo capítulo, no capítulo 4, que diz no versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, Deus já está dizendo qual a sentença que vai dar a Israel. Deus já está dizendo que irá fazer com Judá. Deus já está dizendo que fará com Efraim. A sentença é iminente. Este é um período em que tanto Israel quanto Judá ainda não foram espalhados pela terra. Vamos lembrar historicamente que Deus tratou com o reino norte, que era Israel, e tratou com o reino sul. Com o reino norte, Deus trouxe a Assíria para derrotar, para esmagar, para açoitar, escravizar e levar cativo o povo de Israel e espalhar por toda a face da terra, pois foi isso que o Império Assírio fez com a nação de Israel, as tribos do norte. Com as tribos do sul, o reino de Judá, mais a tribo de Benjamim, Deus ele ainda teve misericórdia devido ao arrependimento e ao temor dos períodos que a nação de Judá voltava-se para o Senhor, com verdadeiro coração de arrependimento, justamente também por causa dos líderes e reis que o Senhor levantava para guiar o seu povo. Então houve momentos em que houve um brilho, que havia o brilho dos remanescentes, daqueles que realmente não vamos voltar a praticar a vontade de Deus. Passava-se uma geração, vinha outro rei mau e voltava a praticar o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, em Israel, o reino norte, isso nunca ocorreu. Desde a primeira divisão que houve no reino, entre o reino sul e o reino norte, desde a primeira divisão, Israel nunca voltou para o Senhor. Desde a divisão com o reino sul, o reino de Israel, o reino norte, sempre andou afastado do caminho do Senhor. Então a sentença de Deus era iminente ao reino do norte, às tribos do norte.
E aí o Senhor diz: eu vou destruir, eu vou punir o reino do norte, o reino do sul. Mas com o reino do sul ia ser diferente. Passado-se algumas gerações posteriores, que o reino do sul seria destruído, levantando a nação da Babilônia entre os caldeus para invadir Jerusalém, para destruir Jerusalém, para destruir e saquear o templo e levar os judeus como cativos para a Babilônia, a qual ficaram mais de 70 anos cativos na Babilônia. E depois os mesmos judeus regressaram para Jerusalém. O mesmo não ocorreu com Israel. O livro de Oséias está sendo muito claro da exortação que o Senhor está fazendo, da repreensão que o Senhor está fazendo a este povo. E aí nós lemos no capítulo 5 detalhes de como o Senhor está indignado e de como ele tratará este povo rebelde, esse povo obstinado a pecar. Obstinado a pecar. Eu vou ler com os irmãos todo o capítulo 5. Tenham paciência que eu vou ler todo o capítulo 5. Diz assim, versículo 1 do capítulo 5 de Oséias: ouvi isto, ó sacerdotes, e escutai, ó casa de Israel, e escutai, ó casa do rei, porque a vós pertence este juízo, visto que foste um laço para Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Os transviados têm descido até o profundo na matança, mas eu serei a correção de todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não querem ordenar as tuas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel testificará, pois no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles irão com as suas ovelhas e com as suas vacas para buscarem o Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Está dizendo, Deus se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. Agora a lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven, após ti, ó Benjamim. Efraim será para assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que certo está. Os príncipes de Judá são como os que traspassam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Irmãos, acabei o capítulo 5. Estou aqui no último versículo do capítulo 5 de Oséias, versículo 15. Vejamos então o que continua a dizer. Em outras traduções, estou aqui com a Bíblia da minha esposa, que é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que diz assim, no versículo 5 do versículo 15. No versículo 15, diz assim: e me buscarão, dizendo. Não tem na nossa tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida.
mas na atualizada está dizendo. Por que colocou dizendo? Porque quem faz as falas seguintes, no versículo 1, 2 e 3, no capítulo 6, são o povo de Israel, os pecadores, os abomináveis, que adulteraram, trocando o Deus verdadeiro pelos falsos deuses, que deixaram uma vida de santidade para uma vida de luxúria e prostituição. Terrível. Então, quando lemos nessa ótica e nessa perspectiva, entendemos que quem faz a exclamação de Oséias capítulo 6 e 3 é um povo abominável. Deus disse que o despedaçaria. Deus disse: para Efraim serei como leão, para Judá como um leãozinho. Deus está dizendo: irei tratar com justiça esse povo. Quando eles ouvem e sabem então da justiça de Deus, a forma como Oséias escreve, ele está colocando aqui como é o comportamento do povo de Israel. Ele está descrevendo como é o comportamento do povo de Israel. Então ele coloca na fala de homens com corações apenas voltados ao pecado, obstinados a pecar, que apenas olham e querem alcançar os seus objetivos, os seus benefícios próprios, né? Alcançar os seus deleites, as suas vantagens. Então ele fala: olha, se Deus nos repreendeu, ele pode nos curar. Olha a frase. Então, muitas Bíblias e traduções dizem que esta é uma frase, é uma conversão insincera, é uma falsa conversão, é uma falsa oração de arrependimento, porque diz assim: vinde e tornemo-nos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, estes homens não conheceram a Deus porque estavam a todo momento em suas práticas de prostituição, de idolatria, de adultério, de fornicação, com as mulheres meretrizes cultuais que sacrificavam aos falsos deuses com seus próprios corpos, em atos libidinosos, em atos de luxúria e atos sexuais. Esses homens não conheceram a Deus porque eles estavam acendendo incenso quando ninguém via, porque está debaixo das árvores, nos altos dos montes, quer dizer, eles estavam escondidos dos olhos dos outros, dos olhos da sociedade. Se vamos pecar escondido, vamos pecar longe. Eles não estavam acendendo incenso no centro da vila, eles não estavam acendendo incenso no centro da comunidade, eles não iam mais a Jerusalém, mas iam aos topos dos montes, no meio das árvores e das florestas, para se prostituírem e acenderem e prestarem seus cultos aos falsos deuses e praticarem idolatria. Estes homens realmente não conheciam ao Senhor. E agora, com uma oração hipócrita, com uma oração com falso arrependimento, diz: olha, esse Deus, ele vai nos restaurar, ele vai curar as nossas feridas. Porque aí eles são tão prepotentes e arrogantes, porque eles dizem no versículo 3, como a alva será a sua saída. Eles dizem assim como o sol nasce todo dia, eu tenho certeza, se nós voltarmos para o Senhor, ele mudará e vai voltar para nós e vai nos curar. Eles esqueceram que a palavra de Deus não volta e a sentença já estava proferida e que Deus já tinha dado a sentença para o povo de Israel, que Deus enviaria um leão para despedaçar a nação de Israel, as tribos do norte, e um leãozinho para despedaçar a tribo de Judá, o reino sul. Eles dizem: será a sua saída, como a alva será a sua saída. Irmão, uma certeza que nós temos é a alva, é o nascer do sol. O sol
nasce todos os dias. Claro, o movimento aparente do Sol é sempre a leste, então todas as manhãs, nós levantamos e sabemos que a leste o Sol nascerá. Nós olhamos para o Oriente e sabemos, ali o Sol nascerá. É uma certeza, isso ocorre todos os dias. Então eles dizem, assim como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra, ou serôdia. A chuva serôdia é uma chuva de primavera que só 2 períodos que ocorrem a chuva na região da Palestina, ali em Israel. E uma delas é a chuva da primavera. Essa chuva é batata. Em Israel, nessa época, período da primavera em Israel, ali na antiga Canaã, que hoje é a atual Palestina, ali naquela região, toda primavera chove. É certo, toda a vida de agricultura, do manuseio do campo, ocorria baseado nessa chuva da primavera. Ele estava dizendo, assim como é o nascer do sol e assim como é a chuva da primavera, eu tenho certeza que ele nos sarará. Se a gente voltar para Deus, ele vai nos sarar, ele vai nos perdoar. Deus nos perdoa, mas uma coisa que nós devemos entender, Deus ele age com justiça e a sua sentença já tinha sido deferida. O povo de Israel ia ser tratado, Deus ia tratar com o povo de Israel. Então a chuva, eles olhavam, a chuva da primavera vai vir, que é a chuva serôdia. Assim como vem a chuva da primavera, Deus vai vir para nos resgatar, Deus vai vir para nos curar, Ele nos ligará novamente. Mas o Senhor disse que ia espalhar as tribos de Israel, as tribos do norte, para um grande pasto, para um grande rebanho. Não ficaria mais confinado, mas Deus ia espalhar. Isso justamente aconteceu. As tribos do norte nunca mais foram reunidas. Até hoje você não consegue fazer uma genealogia de todos os judeus baseado nas tribos do norte. Atualmente, se você perguntar para um judeu, no máximo que eles vão saber é conhecer a descendência de um judeu pela tribo de Levi ou pela tribo de Judá. Mas Judá é a tribo que considera-se como genérica hoje para se referir-se a todos aqueles que são de Israel e teoricamente são judeus. Mas a única tribo ainda que você ainda consegue fazer um mapeamento é a tribo de Levi. Olha lá se ainda dá para fazer, mas fazendo um mapeamento pela árvore genealógica de todas as tribos que compunham o Reino Norte, que formavam o Reino Norte, as tribos de Israel, todas essas foram espalhadas e nunca mais voltaram a congregar. Irmãos, aí o versículo 4 termina assim, vou terminar no versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? É Deus dizendo agora. É Deus que está dizendo. Imagina um pai falando com um filho, irmãos. O que eu faço com vocês? Vocês são incontinentes, vocês são indisciplinados, vocês não obedecem, só praticam mal. O que eu faço com vocês? É isso que Deus está falando para eles. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Deus agora ele vai certeiro para mostrar como essa oração era falsa, como era uma oração hipócrita, que estava longe de Deus. Porque o Senhor diz assim, porque a vossa beneficência, em outras traduções, o vosso amor, a vossa caridade é como a nuvem da manhã. A nuvem da manhã. Alguns casos nós temos a neblina. O que acontece com a neblina, irmãos? A neblina é quando há uma queda da temperatura da massa de ar. A massa de ar ela fica fria. E nos ambientes onde ocorre água, que tem ambientes onde tem leito de água, rio, lagos, ou até mesmo as plantas, elas guardam no interior, as plantas principalmente, ela tem líquido para fazer a fotossíntese, ela evapotranspira, um termo que é utilizado
na biologia, evapotranspiração. As plantas, elas transpiram moléculas de água. As águas evaporam. E durante a noite inteira, a água, ela recebeu muito calor durante o dia. Durante a noite inteira, ela vai liberando esse calor. E à medida que ela vai liberando esse calor, ela vai evaporando. E a temperatura da massa de ar está muito baixa. Então, há um choque de massa de ar fria com massa de ar quente, o vapor quente que sai dos lagos e dos rios, e há uma rápida condensação formando essas gotículas, essa fumaça, essa nuvem, essa neblina. E que com o amanhecer, com o sol da manhã, com as primeiras radiações, com os primeiros raios solares, a nuvem da manhã é dissipada. Essa nuvem da manhã se espalha. A neblina, ela se forma, fica tudo branco. Mas vem o sol do meio-dia e espalha essa neblina. Eu fui certa feita para a cidade de Chapecó, era meio-dia e ainda estava neblina, mas à medida que o sol, à tarde ia adentrando, a neblina foi embora. Em ambientes mais frios, essa neblina demora um pouco mais para se dissipar. Mas ela vai embora e está dizendo assim: o amor de vocês é como a nuvem da manhã, que se dissipa muito rápido. Vocês são voláteis, vocês não são constantes, vocês não têm firmeza. Vocês mudam rapidamente. O pastor Charles Haddon Spurgeon disse que o marinheiro que se converteu no meio da tempestade é o mesmo marinheiro que se desvia quando chega em terra firme. Ou seja, no meio da tempestade, a pessoa, Deus, me salva, tenha misericórdia de mim. Quando o barco, o navio se atraca em um porto seguro, o mesmo marinheiro se esqueceu das promessas que fez em alto mar no meio da tempestade. É este mesmo povo, tem essas mesmas práticas. E quantos cristãos hoje, quantas pessoas, e não cristãos, e pessoas que correm para a igreja com o coração muito distante do que querem realmente com Deus. Não querem fazer aliança e não querem compromisso, querem apenas as bênçãos do Senhor, mas não querem o Senhor das bênçãos. Então, eles mudam a qualquer momento e são voláteis, propensos a voltarem ao erro, a voltarem às suas práticas pecaminosas. O Senhor disse: e como o orvalho da madrugada que cedo passa, não só como a nuvem da manhã, assim também como o orvalho da madrugada que cedo passa. E o que é o orvalho? Quase o mesmo processo da neblina, a queda de precipitação, uma massa de ar muito fria, a superfície fria também, essa massa de ar que traz gotículas, umidade, ela se choca com a superfície, ela se choca com essa superfície fria da grama, da relva da grama, da terra, e em alguns lugares quando quando a temperatura é muito, muito fria, isso se congela, formando a geada. Outro sim é a evaporação dessas plantas com essas geadas e com a queda da temperatura. E aí ocorre essas gotinhas. Se for muito frio, o gelo. Mas em um clima mais tropical, essas gotinhas. Você acorda pela manhã e você vê as gotinhas, aquela umidade, tá tudo molhado, tá tudo úmido. Você vê, nossa, que maravilha, tem o orvalho da manhã. Mas o orvalho da manhã também cedo passa. Vem o sol da manhã e dissipa e leva o orvalho da relva, o orvalho da grama. É isso que o Senhor quer, irmãos, das nossas vidas. É isso que o Senhor quer de nós, voláteis. O Senhor disse, o próprio Senhor Jesus disse, comparando as nossas vidas com aqueles que edificam a sua casa. Aqueles que edificam a sua casa na areia são aqueles que ouvem a palavra do Senhor, mas não as praticam. E aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam
são aqueles que construíram, edificaram sua casa sobre a rocha. E quando fala edificar a sua casa sobre a rocha, está dizendo, eu tive que cavar o mais profundo até achar um estrato rochoso, resistente, forte, para que eu possa colocar as fundações da minha casa. Era assim que se edificava as casas no passado, para fazer as fundações. Cavava o mais fundo possível até achar os primeiros estratos rochosos, para que desse firmeza. Agora as pessoas que não queriam ter o trabalho de cavar até o fundo para achar a rocha, eles cavavam nos primeiros metros a ponto de estar esses seus fundamentos na própria areia, no próprio solo. Mas vem a tempestade e leva a casa que está edificada sobre areia. Mas aquela que está firmada na rocha, esta não será abalada. Ou seja, aparentemente, muitos estão edificados, mas os seus fundamentos não estão edificados sobre a verdadeira rocha que é Cristo. E aqui eu quero apenas dizer aos irmãos, devemos sim conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, sim, mas devemos lembrar quem disse essa frase. Foram homens e mulheres que na verdade só queriam as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. E que o Senhor venha falar melhor aos nossos corações, amada igreja. Que neste momento em que nós estamos passando, nós vimos tanta maldade, tantas aberrações, tanta prostituição, tanta imoralidade praticada por aqueles que dizem ser servos de Deus, que dizem ser parte, membros do corpo de Cristo. Lamentavelmente, nós estamos pagando um preço muito alto. Mas a igreja do Senhor, a verdadeira igreja, passará por essas provações, mas ela não será abalada. A verdadeira igreja de Cristo passará pelas tempestades e ela permanecerá de pé. Devo lembrar aos irmãos que a nossa vida é para a glorificação do Senhor. E toda vez que passamos por provações, o nome do Senhor é exaltado e glorificado quando ficamos de pé e não nos curvamos e não voltamos atrás. Toda vez que Satanás vem nos tentar e resistimos às tentações, às provações, às tribulações, o nome do Senhor é glorificado e o diabo é humilhado. A nossa vida, viver numa vida de privações, é para Satanás uma humilhação. Nossa vida humilha Satanás e glorifica a Deus. Lembrem-se disso. Não está fácil. Não estamos nos nossos melhores dias. Mas a palavra do Senhor de Deus, a palavra de Deus disse para que nós nos preparássemos para os dias maus, se revestindo com as armaduras celestiais, as armaduras de Deus, descritas em Efésios capítulo 6. Se você se preparou, você vai passar por essa tempestade. Se você se firmou na rocha que é Cristo, você passará por essa tempestade. E se você ainda não se firmou, aprofunde, cave mais fundo, prossigamos em conhecer ao Senhor cavando. E falar de cavar é meditar na palavra de Deus, uma vida de oração, intimidade com o Senhor, buscando ao Senhor, para que você tenha solidez, uma verdadeira solidez na sua vida espiritual, não por causa das bênçãos, não por causa da prosperidade, não por causa da cura, não por causa de todas as coisas que nós ouvimos muitas vezes em televisões, na televisão, canais e por pastores neopentecostais, mas sim por aquilo que Cristo nos prometeu, a salvação e a vida eterna. E detalhe, irmãos, a primeira pessoa que falou de prosperidade, que trouxe uma teologia da prosperidade foi Satanás. Foi Satanás. Ele veio oferecer pão, ele primeiro ofereceu o pão para Jesus, depois ele fala, não vai acontecer mal nenhum em você. Não, a gente sofre sim, irmãos.
E mesmo assim, Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele fala, ele leva e mostra todos os reinos da terra a Jesus e fala: se me prostrares e me adorares, tudo isso será seu. Ainda além de fazer essa proposta, mentiroso, enganador. Ou seja, quem ofereceu pão, quem ofereceu riqueza, quem ofereceu super proteção foi Satanás. Ele foi o primeiro teólogo da prosperidade. Então, vigiemos e fiquemos atentos ao que nós nos alimentamos, principalmente nesses dias em que assistimos vários pregadores, irmãos, trazendo a palavra. Eu quero deixar aqui uma boa noite na paz do Senhor e vou fazer uma oração, né? Eu prometi a mim mesmo que seria breve, não quero ser breve, mas espero que o Senhor tenha falado aos vossos corações, mesmo chegando aí aos 40 minutos de vídeo. E se o irmão permaneceu até aqui é porque o Senhor lhe segurou, o Espírito Santo permitiu que o irmão chegasse até aqui, porque ele que convence, ele que fala. Eu apenas exponho a palavra que ele me deu. Senhor meu Deus, nosso Pai, Deus soberano, te dou graças pela vida dos teus filhos que aqui estão, que até agora ficaram ouvindo esta palavra. Senhor meu Deus, te dou graças pela vida do rebanho que o Senhor me deste para poder ensinar a tua palavra. Te dou graças, ó Pai, pelo teu Santo Espírito que fala ao meu coração, que fala ao coração dos teus filhos e convence o pecador de todo pecado. Ó Pai, te dou graças pela vida do teu Filho Jesus, que entregou a si mesmo e derramou até a última gota de sangue para que eu, o meu irmão, todo o rebanho, toda a tua igreja fosse salva, lavada, redimida no sangue do teu Filho Jesus. Ó Pai amado, nós te damos graça, Pai, pelo teu amor, porque tu mesmo, ó Pai amado, entregastes o teu próprio Filho, tu mesmo, ó Pai amado, realizastes o sacrifício, Senhor, para que nós fôssemos justificados através do sacrifício do teu Filho. O Senhor realizou a justiça através de Cristo e através de Cristo nós temos, pela fé, comunhão contigo e somos aceitos no teu reino, somos aceitos como filho teu, ó Pai amado. Nós te louvamos e te agradecemos. Ó Deus, que estas verdades continuem, ó Pai amado, firmadas nos corações dos seus filhos e que lembrem, ó Pai amado, que mesmo diante das adversidades, as coisas que o Senhor tem preparado para nós são muito maiores do que nós pensamos e imaginamos. Ó Pai amado, que venha os teus filhos lembrar que os tesouros eternos são muito maiores que os tesouros terrenos, porque os tesouros terrenos são corruptíveis e passageiros. Senhor, ó Pai Celeste, eu peço neste momento também, humildemente a Ti, pois estamos nesta terra e vivemos aqui, Senhor, até o dia da Tua vinda e carecemos, ó Pai amado, de alguns bens materiais para poder comer, poder nos alimentar, e muitos filhos seus, ó Pai, têm contas a pagar, muitos filhos têm deveres a cumprir financeiramente falando. Senhor, dê graça para os teus filhos, abra as portas, ó Pai amado, supre as necessidades deles, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Aos teus filhos, ó Pai, que estão no leito, se for da tua vontade, para que vivas mais, Senhor. Alivia-os, ó Pai amado, desta dor. Tire, ó Pai amado, do leito, ó Pai. Tira-os da intubação, Senhor. Dê um fôlego físico e um fôlego de vida espiritual, renovando fisicamente e espiritualmente também. Nós te pedimos em nome de Jesus. Dá a cura, Senhor, dá a cura aos teus filhos, a quem o Senhor aprove, Senhor, a quem for da sua vontade quiser curar, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, humildemente te clamamos, em nome de Jesus fazemos essa oração. Amém e amém. Eu agradeço a todos e que tenha uma boa noite. Eu estou falando boa noite, mas que estão assistindo durante o dia,
um bom dia, ou aqueles que estão vendo no meio da tarde, tenham uma boa tarde também na paz do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima.